A gente vai chamar ao palco o nosso último palestrante do dia, que, inclusive, quando a gente anunciou, foi um buzz enorme. Pô, que legal que vocês vão trazer. Ele tem muita história para compartilhar. Enfim, é a primeira pessoa, não sei se todos sabiam disso, mas a primeira pessoa a fazer uma travessia no Atlântico Sul no barco a remo, isso em 1984, sem um GPS. Então, assim, tem muita história para contar. Com a palestra Navegando de Polo a Polo, Gestão do Conhecimento, Gestão do Planejamento. Tá? Então, em nome da Liferay, em nome de todos que compõem o nosso time na América Latina e no mundo, eu tenho a honra de chamar ao palco pela primeira vez, espero que primeira de muitas, Amir Klink. Boa tarde. Bom, eu sou uma vítima do mundo analógico que migrou para o mundo digital. Queria falar um pouquinho sobre essa travessia fabulosa que a gente viveu nos últimos anos e que, de certa maneira, impacta muito do que a gente faz hoje. Assim, eu gosto muito da minha atividade, a gente administra embarcações de terceiros já faz uns 15 ou 20 anos. E é muito interessante quando a gente lê a transformação que aconteceu nesse período, né? Eu sou de uma cidade engraçada, Paraty, uma cidade colonial que foi pioneira no Brasil em termos urbanísticos, em vários aspectos. E uma das características que eu gosto da cidade são soluções que ela adotou, que estão nessa foto aqui. Isso aqui não é um acidente da Sabesp, né? Paraty fica no Rio de Janeiro. Mas no Brasil colônia, o esgoto era simplesmente jogado na rua. E Paraty adotou uma solução muito criativa. Eles construíram a cidade abaixo do nível da maré cheia. Então, a maré entra, invade a rua automaticamente, limpa as ruas. E, quando o mar vai embora, a rua fica salgadinha. É muito legal. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu sempre tive medo, mas muito medo do mar. É gozado falar isso, porque minha profissão hoje é viajar no mar, em barcos que a gente projeta e constrói. Eu não perdi o medo, mas eu aprendi a conviver com ele, e eu comecei essa convivência nessa rua. Nessa rua ficava a padaria do Seu Zuzu e o quintal da minha casa, 5 quadras para cima. E era muito legal, quando enchia a maré de manhã cedo, eu saía numa canoinha como essa, aliás, nesta mesma canoinha, botava na rua e ia de canoinha até a padaria comprar pão. É muito legal. Ir na canoa, e de canoa para a padaria. E foi assim que eu aprendi a navegar. Como eu tinha medo do mar, eu aprendi a navegar na rua. E assim eu descobri um esporte que marcaria muito a minha vida, que é o remo. Depois que eu fui estudar economia em São Paulo, eu fiz uma casa nesse sítio aqui, que é muito polêmica. A casa ela fica nessa prainha, e é uma casa engraçada e polêmica, porque hoje eu tenho negócios diferentes, e meus sócios são, a maioria, não sei porquê, são da área de TI, e são muito jovens. E esses caras de TI são uns caras meio engraçados. Os meus sócios odeiam a minha casinha. Eu adoro essa casinha por uma razão muito simples. Fui eu que fiz com as minhas mãos. E como eu não sabia fazer casa, ela ficou incrivelmente fora de esquadro, empenada e vagabunda. E os caras de TI, né, vocês sabem bem, eles adoram tecnologia, né? O primeiro problema da casinha é que não tem luz elétrica. Quando eles chegam para carregar o celular, né, eu botei o meu aqui, não tem tomada, não tem luz elétrica. Eles entram em pânico, sem energia elétrica, eles ficam em pânico. E tem outra coisa engraçada do pessoal de TI, eles adoram carrão, né? Os caras de TI adoram um carrão, né? Não tem como chegar de carrão em casa. Não tem estrada. Só tem como chegar aqui de barco. Não tem e nunca terá. Eu não deixo nem em cima nem embaixo do meu cadáver passar uma estrada aqui. Você quer ir para a cidade, tem que ir de barco. Mas é muito legal, porque esse lugar é um lugar ermo, mas é pertinho da cidade. Eu vou
numa canoinha vagabunda como essa, eu vou em 30 minutos para a cidade remando. É muito legal, não tem problema de estacionamento, de trânsito, ninguém rouba a canoa. O único problema é quando eu tenho que ir no banco. Graças a vocês do mundo digital e a LifeRay, hoje a gente cada vez menos precisa ir no banco, né? Se tiver uma bateria para carregar o aplicativo. Mas o único problema é quando eu tenho que ir no banco, porque eles não roubam a canoa em Paraty. Mas eu não sei por que cargas d'água em Paraty eles têm a mania de roubar o remo, né? Eu não sei o que eles fazem com. Então, quando eu vou no banco, eu tenho que levar o remo junto. E sempre dá problema quando eu entro no Itaú. Sempre dá problema com o guarda do banco. Ele acha que eu vou espetar o gerente com o remo. Eu tenho muita vontade de espetar o gerente, mas eu não vou fazer isso. E foi aí que, quando fui estudar em São Paulo, eu me apaixonei por um esporte interessante. Eu nunca gostei de futebol. É engraçado, eu não gosto de futebol. Futebol é um jogo, um esporte. Aliás, não é nem esporte, é um jogo inglês que está no Brasil há pouquinho tempo, né? Os brasileiros simplesmente são bons para jogar. Mas eu nunca gostei de futebol, sou perna de pau. E quando eu fui fazer economia em São Paulo, eu descobri que todos os grandes clubes de futebol do Brasil foram, na sua origem, clubes de remo. O Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Santos, Portuguesa, o Corinthians. Se vocês lembrarem do brasão do Corinthians, que é muito bonito, mas ninguém presta atenção, ele tem 2 remos, é um brasão, não, tem 2 remos, uma âncora, e aquela roda que tem ali é o timão. Mas não é timão de time grande, é timão de navio. E quando eu fui estudar economia na FÉ, entrei na faculdade de economia, naquela época tinha uma tradição muito ruim como é que chama? Do trote. E eu nunca gostei de violência também. Assim, eu nunca na minha vida eu bati num ser humano, nunca. Nunca. Mas também eu nunca deixei que alguém me batesse. Eu não queria que me cortasse os cabelos, pintasse a cabeça de vermelho, metesse cachaça com funil na goela, pelo menos um copinho. E aí eu elaborei uma estratégia para fugir do trote, que os veteranos ficavam esperando a gente na porta da faculdade, da FÉ. E aí, no dia anterior, eu fui visitar a FÉ e descobri que as janelas do prédio da FÉ, na USP, não tem trava nas trancas da janela. Então, na última sala do último prédio, eu soltei todas as trancas, deixei a janela fechada, e no dia seguinte, aluno da USP é meio folgadão, né? Ele não acorda cedo, né? Eu fui para a USP às 4h, com a minha motoquinha. Parei atrás do prédio, empurrei a janela, entrei pelo vidro, sentei na sala e escapei do trote. E aí, todo dia, eu ia para a USP 3 horas antes de começar a aula. E um dia eu estou passando, às 4h, indo para a USP, na Raia Olímpica, eu vejo um barco como esse aqui. Esse aqui é um barco do Botafogo, acabou de vencer uma regata. Eu nunca tinha visto, eu remei a vida toda em Paraty, mas canoinha de caiçara, de um remo só, que você rema em pé, cruza o remo de lado, mas eu nunca tinha visto um troço desse aqui. Um barco a remo com 19,95 metros de comprimento. Eu falei, tá louco, o que é isso? 8 caras com o uniforme do Corinthians estavam pondo um 8 na água. Eu fiquei fascinado com aquilo, parei, fiquei na grade espionando. E, de repente, passa um barco do paulistano dando um tiro com uma lancha atrás, do técnico berrando na lancha, com um megafone, a lancha numa bruta velocidade. Eu falei, nossa, mas o barco voa. E aí os caras desaparecem, todos os 8 remadores da lancha desaparecem na neblina. No escuro, só dava para ouvir os gritos do técnico e a respiração, as batidas dos remos nas forquetas. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. É isso que eu queria fazer. Eu não gosto não sei jogar bola direito. No dia seguinte, eu voltei às 4h e achei um jeito de falar com o técnico da Raia, senhor Arlindo Donato, um italiano baixinho, extremamente mal-humorado. Eu falei, concluí que era o horário.
E aí eu fui falar com o seu Arlindo Donato, no escuro. E, ingenuamente, eu falei, seu Arlindo, eu morei em Paraty, eu remo muito bem. O que tem que fazer para remar um barco desse? Ele olhou para mim e falou, você quer o quê, rapaz? Eu fiquei sem graça, comecei a gaguejar. Eu falei, eu sei remar em pé. O que eu tenho que fazer para remar um barco desse? Ele olhou para mim, você quer remar? Eu falei, o que eu faço? Ele olhou e falou, põe um tênis e corre 12 quilômetros. Pode fazer a volta da USP. Eu falei, nossa, nunca corri 12 quilômetros. Eu gosto de correr, mas nunca corri 12 quilômetros. Nunca tinha corrido 12 quilômetros. Falei, tá louco, arrumei um calção, um tênis e corri os 12 quilômetros no escuro. Subida da biologia, 1,5 km, terminei tropeçando na língua, quase morto. Fui procurar ele de novo, ofegante. Falei, pronto, já corri, o que eu faço agora? Ele olhou para mim e falou, mais 12. Falei, desgraçado, ele quer me matar. E aí eu falei, eu vou ver até onde ele vai para me torturar. E eu corri mais 12 quilômetros, quase morri. Voltei no dia seguinte, ele me obrigou a correr 12 quilômetros. E ele fez isso comigo durante 4 meses. Eu corri todas as madrugadas, 12 quilômetros, na maldita USP. Um ano depois, a gente ganhou o primeiro campeonato brasileiro. E só um ano depois, eu entendi por que ele foi tão duro comigo. Eu adorei o remo, me apaixonei pelo esporte, pelo ambiente, pela atividade, e talvez não é um princípio filosófico, mas pelo tipo de esporte. O remo é um esporte lindo, é um esporte onde não é a força que ganha, é o conjunto, é o equilíbrio. Os 8 remadores têm que bater o remo junto na água. Tchuf! Os 8, não pode ter tchuf, 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 mas não é junto no mesmo segundo e tirar junto da água. Tem que bater junto no mesmo milésimo de segundo. O remo é um esporte onde o que faz vencer é o equilíbrio, a harmonia, o sincronismo e o treino. Tem que treinar. Para conseguir bater junto 8 remadores, obedecendo a cadência que o patrão impõe com o megafone, precisa, no mínimo, 1.000 horas de treino, 3 horas todos os dias. Leva 1 ano para fazer 1.000 horas, 3 horas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não tem sábado, domingo, feriado, fim de semana, morreu a mãe. Não. Todos. Se interromper um dia, porque morreu a mãe, começa a contagem das 1.000 horas do zero. É por isso que é um esporte que exige comprometimento. Adorei. Eu remei durante 6 anos. 6 anos, todos os dias. 6 horas. Fiz os meus melhores amigos no remo. Eu não fiz um amigo na USP. Não. E todos os meus amigos estavam na USP. Só que a turma do remo, essa é uma turma que dá duro, trabalha, rala, vai de ônibus. Alguns vão dormir às 11 da noite, meia-noite. Às 4 da manhã, todo mundo está limpando as forquetas do barco, passando vaselina, colocando o barco na água. Bom, quando eu voltei para Paraty, eu lia tudo sobre remo. E aí, um dia, eu li uma notícia impressionante. Eu li uma notinha de que 2 remadores americanos resolveram sair de Cape Cod, aqui um pouquinho para cima de Nova York, e resolveram remar até Land's End, no oeste da Inglaterra. Caramba, eu falei, tá louco? Atravessar o Atlântico remando, os caras ficaram loucos. Que isso? Eu tenho calos na bunda até hoje. Não sara. É impressionante, não sara. Quando eu sento num banquinho duro, faz dói. Eu falei, os caras vão morrer. Mas que ideia, os caras vão morrer. E 2 semanas depois eles saíram de Cape Cod, passou o furacão Alma e eles morreram. Eu falei, nossa, eu não queria matar eles. Eu me senti culpado. Eu falei, para que eu abri a maldita boca, né? Poxa vida, os caras morreram. Mas eu pensei, mas também que ideia absurda. Como remar um oceano? 3 horas todo dia, deixa calo na bunda para o resto da vida. Uma travessia de um oceano. Eu fiquei muito triste, me senti levemente culpado.
E esqueci a história. Continuei trabalhando em Paraty, tudo era difícil, eu queria abrir a minha primeira empresa, era muito complicado, nada dava certo, tinha um monte de dificuldades. E nunca mais liguei para a história dos caras. 2 anos depois, apareceu uma outra notícia mais impressionante ainda. Os caras morreram quando passou o furacão Alma, o barquinho capotou e nunca mais foram vistos, é claro. Mas 2 anos depois, o barquinho à deriva passou por baixo da Groenlândia, por baixo da Islândia e chegou em Land's End, na Inglaterra, onde os caras queriam chegar. Eu falei, que é isso? 2 caras com um bíceps desse tamanho assim, não conseguiram. E o barco foi capotado, cheio de cracas, sozinho. E foi aí que eu descobri os estudos de um tenente americano. Foi o primeiro cara que montou os databases que hoje a gente acessa milhões de vezes por ano para programar as viagens que a gente faz pelo mundo, não sei o quê, que revolucionou a logística do transporte do mundo e provavelmente a economia do mundo. Era um tenente americano que começou a criar bancos de dados com observações dinâmicas de correntes e ventos de todos os oceanos e organizou esses databases por coordenadas de latitude e longitude e por época do ano. E a primeira vez que eu consegui, não era digital, era tudo analógico, quando eu consegui o primeiro atlas desses databases do Hydrographic Office dos Estados Unidos, lá do Fountain Mori. Nossa, comecei a ler história de novo. Eu sempre gostei de estudar história, mas eu voltei a estudar história porque era o máximo descobrir que todos os livros de história estão errados quando falam das rotas de navegação. Né? Aí a gente vê que essa bobagem de Cabral descobriu o Brasil. Cabral descobriu o Brasil coisa nenhuma. Ele veio aqui às pressas para oficializar o descobrimento. Ele descobriu uma rota econômica que virou em 180 graus a direção da economia do mundo. Os portugueses foram a primeira nação que começou a georreferenciar os oceanos numa época em que não tinha GPS, ninguém nem sabia o que era referenciamento geográfico. Era o máximo questionar, aprender, estudar. E nessa brincadeira de ficar medindo distâncias, eu percebi uma coisa engraçada. Eu lembrei dos 2 remadores que eu matei. E eu percebi que a menor distância do Atlântico Sul, se eu quisesse fazer a menor, né, eles fizeram uma distância média, é aqui da Libéria até Natal, até, sei lá, João Pessoa. São 1.200 milhas, é pertinho para caramba, 2.500 quilômetros. Não dá para fazer remando, porque tem 2 countercurrents no meio. Não dá para remar. Mas se eu escolhesse uma distância 2,5 vezes maior da África do Sul, por exemplo, para o Nordeste brasileiro, contornando o anticiclone, o Atlântico Sul não é um oceano estático, é um sistema dinâmico circular, e essa é uma descoberta dos portugueses, é incrível. É um sistema circular, anticiclônico, em torno de um centro de alta pressão que vira eternamente no sentido anti-horário. Por isso que a rota de Portugal para as Índias passava obrigatoriamente pelo Brasil e a volta é que passava pela África. Se eu quisesse essa distância, que era 2,5 vezes maior, muito mais tempestuosa, difícil e comprida, era possível, porque aí eu estava indo a favor dos elementos. E aí foi assim, eu nunca tinha pensado em fazer uma estupideza desse tamanho, mas eu comecei a desenhar uma rota baseado nesses databases e, de repente, comecei a construir um barquinho a remo. E não consegui achar um lugar para construir, comecei a fazer no Rio de Janeiro. O Herman, que acabou virando meu sócio, remei com ele 6 anos. Todos os dias eu vi o Herman pelado no vestiário 2 vezes por dia. Eu vi ele pelado mais vezes na minha vida do que a mulher dele viu ele a vida inteira. Portanto, a gente se conhece muito bem. Ele um dia falou, mas Amir, por que você vai tantas vezes para o Rio de Janeiro, de ônibus, vai e volta? Aí eu falei, Herman, eu vou falar a verdade, assim, eu não quis falar para ninguém, mas eu estou construindo um barquinho, eu quero atravessar da Namíbia para Bahia. Quando eu falei, tá louco, Amir, que é isso? Você vai morrer, mas não fala que eu já matei 2. E aí eu resolvi que era melhor continuar em segredo.
eu comecei a construir o barco no Rio e acabei de construir em São Paulo. E depois de 2 anos de um inferno burocrático e de um tormento financeiro, depois de ouvir mais de 5.000 vezes que eu ia morrer, do que eu estava fugindo, quanto que eu estava devendo, afinal de contas, qual foi o crime que eu cometi, o barco ficou pronto, e no dia 9 de junho de 84, eu consegui pôr ele na água. Ele foi preso na África do Sul, tive 1 milhão de problemas diplomáticos, era a época do apartheid. A África do Sul ocupava a Namíbia, o país que eu escolhi a cidadezinha de Luderitz, uma cidade alemã, no meio do deserto mais quente do continente africano, onde tem o mar mais gelado. Essa baía se chama Penguin Bay, porque tem pinguins, foca, o mar é gelado. Foram tantas as dificuldades burocráticas, técnicas, financeiras, que eu fiquei com medo que cancelassem a minha autorização, as autoridades da África do Sul. E aí eu resolvi sair na mesma madrugada. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, eu saí exatamente desse caizinho aqui, desse cais mais gordinho, embaixo no fundo da baía. Às 5 da manhã, saí no escuro, remando o barquinho. Às 5h25, eu passei Dias Point, onde o Bartolomeu Dias já colocou um desses marcos geodésicos que os portugueses chamavam de quinas. As quinas porque tinham 5... Era um moirão de pedra, onde tinham 5 brasões portugueses. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Uma coisa bem engraçada. Eu sempre ficava pensando, como será o primeiro dia de uma travessia de um oceano, onde você sabe que tem mais de 50% de chance de morrer. Já tinha 22 travessias do Atlântico Norte, só que 12 dos caras, 1 dúzia dos caras, morreram. Morreram mesmo. E a maioria não, todos morreram porque os barcos capotavam. Eu estava, claro, estava com muito medo. Estava com frio. Estava assustado, no escuro. Tinha um vento de quase 30 nós, tinha quase 55 km por hora de vento, tinha ondas de 4 metros, 5 metros de altura. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada, eu nunca pude imaginar isso. Quando fui me afastando de Dias Point, e o dia começou a nascer, e as dunas da África foram desaparecendo, e à medida em que eu ia remando no meio das ondas, o vento, borrifo de água salgada, eu descobri uma coisa engraçada. Apesar do medo, do nervosismo, da tensão, eu nunca na minha vida me senti tão bem como naquele dia. De repente, eu percebi que quando a gente tem esse privilégio de ser protagonista, de fazer um projeto acontecer, de começar um processo, muda completamente o contexto. Muda, mas só fazendo para a gente perceber. Foram tantas as dificuldades que eu passei nesses 2 anos para poder começar a remar, e de repente falei, meu Deus do céu, que alegria! Agora só falta fazer, finalmente, só falta fazer a parte mais simples. Agora é só remar. É só remar até o Brasil. Mais nada. Não tinha outra coisa para fazer. Passear, pensar, filosofar, calcular, fazer programa, nada. E assim foi como começou. E assim, 100 dias e 6 horas mais tarde, eu ancorei na Praia da Espera, na Bahia. E esse foi um dos dias mais estranhos e engraçados da minha vida. Eu passei anos sonhando com a ideia de atravessar o Atlântico Sul. Nenhum barco tinha feito isso, e desde então nenhum outro barco fez. No ano passado teve 2 travessias a remo, mas em duplas. E os 2 barcos se fritaram porque eles resolveram fazer um caminho reto. Em vez de fazer a curva que os portugueses descobriram, eles resolveram cortar caminho. Cortando reto, economiza 1.000 milhas, 1.852 quilômetros. Mas, no final, eles só tinham vento contra, então tiveram um monte de problemas. Aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava triste no último dia, por uma razão curiosa, porque a viagem acabou. Eu adorei a viagem. Adorei 100 dias de paz. Sem ninguém enchendo o saco, uma vizinha... Nada, cobrador, gerente do banco, nada. 100 dias. Levei 100 dias e 6 horas para fazer uma coisa que eu nunca tinha entendido. Eu estava feliz, claro, como nunca tive na vida. Mas eu não estava feliz pela razão que eu imaginava no passado.
Eu estava feliz por uma razão prosaica, que vocês devem celebrar muitas vezes por semana. Eu estava feliz por uma razão muito, muito legal, porque eu simplesmente cumpri o meu plano. É muito legal essa sensação de você cumprir um plano. E é mais legal ainda quando, durante 2 anos, todo mundo fala, não vai dar certo, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Mas a razão maior da minha alegria não foi simplesmente ter atravessado e cumprido o meu plano. Foi que, durante 88 dias, eu tive abaixo da meta necessária para cumprir esse plano, em 100 e poucos dias, e eu achei que não ia conseguir. Mas o fato é que, no dia número 88, eu finalmente consegui alcançar a média de 33,5 milhas por dia, que era meu objetivo, e foi por isso que eu acabei chegando uma semana antes da data prevista. Mais legal do que cumprir o plano é antecipar a meta, chegar um pouquinho antes. Foi muito engraçado descer do barco, porque quando eu desci do barco e pisei na areia quente da prainha da espera, eu olhei para o barquinho estava perfeito. Eu estava no auge da minha forma física, eu nunca até hoje tive tão perfeita forma física. Mas aí eu compreendi que em nenhum momento daqueles 100 dias eu tive sozinho. Em cada milímetro do barco tinha o esforço intelectual e físico de alguém que pensou, que desenhou, que laminou, grampeou as lâminas de cedro rosa, impregnou de resina, lixou, envernizou, furou, abriu rosca, botou parafuso contra a porca, arruela de pressão. Cada centímetro do barco tinha o esforço, o empenho de alguém. E eu percebi uma outra coisa mais interessante ainda. E isso a gente só percebe depois que a gente conclui, que a gente passa pelo processo. Eu percebi que a parte mais perigosa da viagem, de fato mesmo, não foi remar. Eu tive um monte de problemas. Eu estudei o máximo que eu podia. E eu sabia que eu ia ter vários problemas. O risco de capotar foi o que matou os 12 remadores do Atlântico Norte. As dificuldades com os tubarões, né? Eu sabia que os tubarões, eles toda noite, crepúsculo da noite ou da manhã, os tubarões vêm e se esfregam no casco. É uma sensação horrível, o barco balança. A primeira vez que eles passaram se esfregando, eu já tinha lido isso nos livros de outros remadores, eu falei, meu Deus do céu, 9 milímetros de cedro me separam desse animal monstruoso aqui. Por que eu não fiz um casco com 1 metro de espessura? Não pode, né? Mas, na metade da viagem, eles pararam de se esfregar todos os dias no barco. Eu me acostumei com aquilo, achei que era normal. Continuei a vida, remava às 12 horas todo dia. Mas, na metade da viagem, eles começaram a bater. Tum! A primeira vez que eles bateram, eu falei, nossa, o que aconteceu agora? Por que eles mudaram de atitude? O que eu estou fazendo de errado? E aí, 2 dias, eles ficaram batendo durante meia hora, cada dia, e iam embora. Aí, um dia, quando eles foram embora, eu falei, tenho que descobri o que é. Criei coragem, botei uma máscara, mergulhei, e aí eu descobri. Eu era acompanhado o tempo inteiro por um séquito de dourados. Dourado é um peixe dourado corífero, é um peixe bonito, que é prognata. Ele tem um queixo para frente, assim. E o dourado adora comer cracas penduradas nos objetos à deriva, mas ele não consegue arrancar. Por causa da boca dele, ele não consegue. E aí os tubarões, onde eles rasparam no começo da viagem, eles arrancaram a tinta venenosa, que é para não crescer cracas. E onde a tinta saiu, começaram a crescer tufos de lepas. E aí os tubarões, quando as lepas estavam carnudas, eles batiam no tufo de lepa para arrancar as lepas, para atrair os dourados, para atacar os dourados. Eu falei, o que é isso? Eu virei instrumento de negociação, de pesca desses animais aí. Bom, todos esses problemas eu passei por eles e aos poucos fui resolvendo. Mas quando eu desci na praia, eu olhei para o barco e falei, nossa, o grande perigo era na prancheta, porque eu tentei ser esperto. Eu tenho uma atividade hoje que eu gosto muito, e é uma das características, não sei se isso vale para o mundo digital, mas acredito que sim, para muitos. Assim, não tem malandragem na nossa atividade. Não tem como ser esperto. Não tem como cortar caminho.
Por que eu gostei da travessia? Porque essa é uma experiência onde não tem espaço para redundância, para o desperdício, leva um pouquinho de cada coisa que vai dar certo. Não, você tem que ser preciso, tem que ser justo, preciso. Não tem como ser. E eu tentei ser malandro no começo do projeto. Eu descobri que 12 caras morreram porque o barco capotava. Eu descobri como é que eu ia atravessar o Atlântico. É só fazer um barco incapotável. Eu atravesso vivo ou morto. Se eu morrer no primeiro dia, tiver um AVC e morrer, eu vou chegar a um punhado de esqueleto na África, se ele não capotar. E aí aconteceu um fato que salvou a minha pele. Um engenheiro naval da USP, que trabalhava no IPT, José Carlos Furia. Encontrei ele a semana retrasada, depois de muitos anos, um cara engraçadíssimo, usa um óculos gigante, né, 12 graus de miopia. Ele me chamou na casa dele, ele soube que tinha um ex-aluno da FEA fazendo um barco esquisito, a remo, para navegação oceânica. Me chamou na casa dele e falou: filho, o seu barco está errado, você vai morrer. Eu falei: eu sei, já me falaram 5.420 vezes. Eu falei, você também vai morrer, nós todos vamos morrer. Ele falou: não, você não vai morrer se você fizer o projeto certo, irmão. O seu projeto está errado. Eu falei: por que está errado? Ele falou: filho, é impossível um barco com 5 metros por 1,5 não capotar. Na corrente de Benguela tem ondas de 15, 10, às vezes 20 metros de altura. Você vai capotar querendo ou não. Você não está percebendo. E aí ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci, nunca mais. Ele falou: Amir, você está fugindo do problema. Se você quer sair da África e chegar remando no Brasil, você não vai escapar do problema das capotagens. Você tem que ter um barco feito para capotar. Você tem que abraçar o problema. E eu queria desenhar esse barco para você. Eu vou desenhar um barco feito para capotar. E você vai sair da Namíbia e virar capotando que nem um tarado até o Brasil. Ele falou literalmente assim, eu achei graça, mas ele é engraçado porque ele nunca conta piada, tudo que ele fala é muito sério. E eu lembrei, quando eu pisei na praia, que, de fato, o grande mérito do projeto foi que o barco foi feito para abraçar o problema, para capotar. Capotei várias vezes no começo da viagem, apavorante a sensação, mas é muito legal ter um projeto que tenha contemplado isso, ter previsto isso. O bichinho capotava, nunca entrou uma gota de água, não entrou uma gotinha de água salgada dentro do barco, nunca. Difícil, é só esquecer a vigia aberta, a portinhola aberta, não sei o quê, e tudo se acaba. Mas eu nunca esqueci da frase dele: você tem que abraçar o problema. E eu acabei ganhando uma plaquinha que está na praça principal lá de Luderitz até hoje. País incrível, mais alto IDH do continente africano, país mais evoluído do continente. O único país que, ao se tornar independente, evoluiu exponencialmente, impressionante. Um país de 2 culturas negras, né, Namaquas e Hereros. Muito legal, o barquinho foi parar num museu, e eu tinha mania de colecionar fotos de bichos que eu nunca ia ver e de lugares que eu sonhava conhecer. Mas depois da travessia eu descobri uma coisa muito legal. Eu descobri uma coisa que uma foto que a gente gosta de olhar, de um lugar impressionante, aqui a maior colônia de pinguim-rei do mundo, que uma foto nunca vai mostrar. Nunca. Depois da viagem, eu descobri que muito mais legal do que ficar colecionando fotos é você entrar na foto. Quando você tem esse privilégio de passar para dentro da foto, você vê coisas que nunca uma foto vai mostrar, nunca. Essa foto quem tirou foi a Marina, a minha mulher, e é uma foto impressionante, porque eu não estou feliz no meio de 1 milhão de pinguins rei. Eu estou sofrendo terrivelmente e ninguém sabe por quê. Esse pinguim é o bicho mais fedido do planeta. Num dia de sol, 1 milhão de pinguins cagando no mesmo lugar. Num dia de sol, é um cheiro. Sobe uma nuvem de gás e a gente fica embriagado dias. Dias a gente fica bêbado do gás. A gente fica tonto andando no meio desses pinguins. Eu não podia imaginar que o mais bonito entre todas as espécies de pinguim fosse o bicho mais fedido. É impressionante como ele cheira mal. Essa é a beleza que uma foto não consegue mostrar. O cheiro. Só tem um jeito: entrar na foto. Mas nos anos seguintes, quando tentei entrar na foto e ir para os lugares que eu tanto
sonhava conhecer. Eu descobri que, para a gente poder entrar na foto, às vezes a gente tem que construir a foto. Não é só querer. A gente tem que fazer acontecer. E esse processo de construir a foto passou a ser minha profissão nos anos seguintes. Hoje, a gente constrói as fotos que a gente tira. Eu não bato uma única foto, já fazem 6 anos. Né? Minha mulher virou profissional, ela é super competente, ganha dinheiro fazendo fotos lindas, mas essa foto aqui eu construí. Cada milímetro desse barco a gente pensou, a gente aprendeu com terceiros, a gente pesquisou, estudou, laminou, usinou, fez acontecer. Cada milímetro faz acontecer. Esse barco é o único barco no mundo hoje, o único veleiro no mundo que tem autonomia para mais de 2 anos sem reabastecer. Não é nuclear. Um barco não nuclear com maior autonomia no mundo é esse aqui. É muito legal. Você ter 2 anos de autonomia com água, energia, peças de reposição, tudo. Mas para construir a foto, você precisa mudar de atitude, de comprometimento, precisa evoluir com a tecnologia. Os primeiros barcos que a gente fez, imagina, a gente cortava a chapa na tico-tico, meses, até hoje eu escuto mal, né? Toda a minha família tem problema de ouvido, mas o barulho que é hoje, tudo digital, é genial. A gente tira da prancheta, a gente nem vê o alumínio que a gente compra da Alcan, a gente não vê. A gente compra, manda para a empresa que corta com água e recebe já as peças todas sequenciadas, só solda elas. É genial como evoluiu. Só que para construir a foto dá um bruto trabalho. Eu levei muitos anos para aprender a construir as fotos que eu faria. E o fato é que eu sempre tive o sonho de conhecer as regiões polares, Antártica, e eu percebi que eu nunca ia conseguir, a menos que eu tomasse uma atitude e fizesse um barco para ir para lá. Eu não pertenço a nenhum grupo de pesquisa, sou economista, ser mais inútil de todo o espectro de profissões do mundo, não tem uma mais inútil e mentirosa do que a de economista. Eu tenho que fazer um barco. E aí, eu não sabia se eu ia conseguir fazer, eu resolvi fazer um projeto no Rio de Janeiro. Vou começar pelo... Deu sorte de fazer o primeiro no Rio de Janeiro. Comecei a fazer o projeto. E um dia o Herman, meu colega de remo, 6 anos eu vi o Herman pelado 2 vezes. Ele um dia falou: Amir, por que você vai tanto para o Rio de Janeiro de novo? O que você está fazendo no Rio de Janeiro? Você não quer falar? Eu não queria falar. Aí eu falei: Herman, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu estou fazendo um projeto para fazer um barco para ir para a Antártica. Antártica? Você está louco? Que barco? Eu falei: um veleiro. Está louco, Amir? Um veleiro para a Antártica? Você ficou louco? Você vai morrer? Você vai morrer? Não fala. Não, mas você não lembra o casal francês, o Jérôme e a Sally Poncet? Você não lembra, Amir? Eu falei: lembro. Você não lembra? Eles moraram na frente da sua casinha vagabunda lá em Paraty, ficaram 6 meses cozinhando, juntando comida para ir para a Antártica. Foram para a Antártica com o veleirinho deles, pegaram uma calmaria, o mar congelou, eles ficaram presos no gelo 1 ano. Só saíram no ano seguinte. A Sally, você não lembra, amigo? Eu lembro. Você não lembra? A Sally ficou grávida. No primeiro mês, ela deu à luz, no meio do nada, num barco coberto de gelo. O Jérôme nunca lavou a mão, teve que lavar a mão direito para fazer o parto. Quase morreram. Você já imaginou que desgraça? Ficar 1 ano num lugar onde ninguém te alcança. 1 ano, Amir, sem poder sair de lá. Que é isso? Um veleiro não é um quebra-gelo, não tem potência para romper o gelo. Que ideia! Você não lembra? Eu falei: Herman, lembro. Eu concordei com tudo. E aí me deu vontade de ir no banheiro. E quando a gente vai no banheiro, a gente sempre tem um pensamento um pouco mais criativo no banheiro. Aí eu fiquei pensando no banheiro. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu tenho muitos problemas hoje, mas eu tenho uma coisa que me faz muito rico. Todos os problemas que eu tenho, eu escolhi. Eu pago por eles, eu compro os problemas. O trabalho do nosso escritório hoje, da nossa empresa, é comprar problemas para resolver. Eu adoro. Todos os problemas que eu tenho, eu escolho. Mas, naquela época, eu não tinha esse privilégio. Eu tinha muitos problemas. Eu estava tentando começar um negócio, tudo deu errado. Eu fiz queijo durante 9 anos, queijo, mussarela.
fabricava queijo. Não conseguia vender como queijo mussarela. Tudo era difícil. Eu tinha problema no banco, tinha problema tinha um executivo fiscal na prefeitura que me atormentava a vida, tinha dívidas, eu tinha oficial de justiça 2 vezes por semana na porta de casa. E aí eu sentadinho no banheiro, fiquei pensando, puxa vida, mas de repente ir para um lugar onde ninguém te alcança durante um ano. E aí foi aí que surgiu o projeto da viagem. É engraçado falar que nasceu na privada, mas o que eu posso fazer? É a verdade. E sentado, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um barco para ir para lá para ficar preso. Eu nunca esqueci a frase do Zé Carlos Fourier. Você tem que abraçar o problema. Eu abracei o problema, falei, quer saber? Eu vou ficar preso na Antártica 1 ano. 1 ano. Mas ir de volta, 14 meses eu vou ficar lá. E saí do banheiro decidido. O meu projeto era o problema, era ficar preso. E foi o que aconteceu. Eu fiz um barco para invernar na Antártica. Levou 5 anos. 5 anos de novo, um inferno financeiro, problemas, não sei o quê. Quando ficou pronto, eu desci para a Antártica. Escolhi um lugar bem raso, no arquipélago de Plenô, onde, aqui no meio das pedras, o mar congela bem mais rápido do que lá onde estão os icebergs, porque lá os gelos passam e arrebentam o mar o tempo inteiro, né? Só congela em abril. Mas aqui congela rápido. E aí aconteceu um fato engraçado, passou um naviozinho francês, famoso naquela época, acho que devia ter alguém que falava português, né? E os caras viram no mastro do meu barco a bandeirinha do Brasil, concluíram que devia ter um brasileiro e entraram assustados no rádio, gritando, brasileiro, você é louco, sai daí, você não viu a previsão, vai esfriar, você vai ficar congelado aí até o ano que vem. E eles não sabiam que este era o meu objetivo. Essa é a beleza de você incluir a dificuldade no seu projeto. Putz, quando eles me deram essa advertência, nossa, eu fiquei irradiante de alegria. E foi o que aconteceu, eles estavam certos. Esfriou, começou a esfriar o mar em fevereiro, em março ele começou a flocular, e no fim do mês de março, tumba, congelou o barco. E no dia em que eu tirei exatamente não esta, mas esta foto, o sol começou a desaparecer, eu ia ficar 4 meses e meio sem ver o sol, mas esse foi o dia que o último quebra-gelo tinha deixado a última base antártica, e esse foi o dia que em aviação a gente chama de ponto de não retorno, point of no return, que é um instante num processo onde não tem como voltar para trás. Você só tem como... É aquele momento em que você não tem como interromper o processo. Eu não sei se isso tem na atividade de vocês, mas eu acredito que tem vários procedimentos onde chega uma hora que não dá mais para parar, você tem que continuar. E o meu ponto de não retorno foi o dia desta foto, dá um bruta frio na barriga, porque agora eu falei, agora eu tenho que ir até o ano que vem, só saio daqui no ano que vem. Não vai passar ninguém durante 9 meses, não vou ver, não vai aparecer um ser humano. E aí aconteceu uma das coisas mais incríveis, né? Eu passei 5 anos construindo um barco, fiz um projeto com mais de 200 páginas, procurando prever todas as dificuldades que podiam acontecer. Nada do que eu escrevi aconteceu. Não estou desmerecendo o trabalho de planejamento, nem nada. Mas depois que a viagem aconteceu, e no final a viagem aconteceu e foi feliz, deu tudo certo, mas só depois que a viagem terminou é que eu percebi que nada que eu tenha escrito nestes 5 anos foi mais importante do que esse projeto. Foi a primeira vez que eu entendi que o processo de planejamento é um processo dinâmico, vivo. Ele, na verdade, não diz o que você tem que fazer, o que vai acontecer. Ele é uma referência onde você avalia o teu desempenho para corrigir o tempo inteiro. O tempo inteiro. Esse ano fizemos um projeto muito legal para a Honda. Fizemos 4 pernadas para o Ushuaia, levamos 4 carros da Honda para lá de Ushuaia, para lá da malha rodoviária, do fim da malha rodoviária sul-americana. E foi muito engraçado, porque o roteiro que eu fiz, eu faço essas viagens já há mais de 20 anos, né? Eu fiz dúzias de vezes, mas o pessoal da Honda estava com medo que desse um acidente, prejudicasse a marca, né? E eles transformaram o projeto que eu fiz
num exercício de planejamento insano. Fizeram um projeto também de 200, pagam todas as paradas, ia abastecer, comer, mijar, não sei o quê. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas como é que eu vou falar sem ser indelicado, né? É tão legal, eles pagaram caro para a gente fazer isso. E é uma viagem que eu adoro fazer. Imagina ainda ganhar para fazer, que coisa linda. E aí eu fiquei sem graça, e uma hora eu falei, olha, assim, estou impressionado, esse negócio que vocês fizeram, eu nunca vi um troço tão bem calculado. Mas eu lamento informar, só que isso não é planejamento. Isso é uma planilha. É uma planilha. A nossa filha que tem mais dificuldade, tadinha, a Laura, ela faz planilha em AutoCAD, SolidWorks, Rhino. Ela faz animada, em 3D. Ela projeta em 3D. Mas é uma planilha. Planejamento, e falei isso para o diretor da Honda, o cara queria me matar, um japonês. Eu falei, eu lamento dizer, mas planejamento é você estar preparado para mudar a rota da viagem a cada 30 minutos. Você vai mudar a viagem? Eu falei, no mínimo 3 vezes por dia eu vou mudar. É você estar preparado para mudar a cada meia hora, mudar tudo. E para isso você precisa estar preparado. Para isso você precisa ter uma série de outros recursos que são dinâmicos, não é só ter reserva disso ou reserva daquilo. E eu adorei a experiência, porque para mim foi uma grande surpresa em relação ao que eu imaginei. Durante 5 anos, todo mundo falou, o que você vai fazer para matar o tempo na Antártica sozinho? Eu falei, não sei. Mas todo mundo que foi para lá falou que não dá tempo de fazer tudo que a gente quer. Só tem um jeito de saber, indo para lá. Durante 5 anos eu ouvi falar, mas e se você ficar doente, se tiver uma apendicite, você vai tirar? Não quero fazer uma cirurgia preventiva. Não tirei. Aí depois, primeira dor de barriga, eu falei, droga. Será que... Você fica nervoso, né? Mas o mais engraçado, que eu nunca podia imaginar, planejando antes, é que eu descobri uma coisa que só fazendo para a gente perceber e compreender. Foi a primeira vez que eu compreendi que eu nunca morei sozinho em Paraty. Eu passei 15 anos sozinho lá no Sobrado, no Paraty. Adorava morar sozinho, escolher as namoradas que eu ia ter cada semana, não sei o quê. Dormia a hora que eu quisesse, acordar. Eu gosto de acordar no escuro. Mas aí eu lembrei que durante 15 anos, todas as vezes que eu fui dormir na minha casinha, na praça, a minha cama estava arrumada e a minha roupa estava passadinha no pé da cama. Alguém passou em casa e passou a minha roupa, lavou. Todas as vezes que eu fui no banheiro durante 15 anos e virei a torneira do chuveiro, saiu água. Eu nunca pensei quem coleta, quem transporta, quem tarifa, quem distribui. E, de repente, quando o mar congelou, e eu tinha que fazer água todos os dias, tinha que fazer calor, manutenção do motor, do gerador, da máquina de derreter neve, da máquina de fazer água, do fogão, das membranas das bombas, de repente eu tinha uma lista que não acabava mais, eu não saía da faxina, tinha que fazer água para limpar o barco, tinha que fazer água para cozinhar, água para lavar a louça. Aí eu fui ficando louco, falei, Deus do céu, eu preciso de uma diarista, não tem uma diarista aqui, como é que eu vou viver? Eu não queria companhia humana, eu queria uma diarista, pelo amor de Deus. Eu fui lavar uma camisa, eu não tinha experiência e não tem problema de água, mas a água não é uma dificuldade logística, só que a água, 3/4 da água do mundo estão em volta do barco, no continente antártico. Só que estão em outro estado. Tem que derreter. Estão no estado sólido, você tem que derreter. Eu não sabia que para fazer 5 litros de água tem que catar 25 litros de neve lá do lado de fora, separar o cocô de pinguim, não sei o quê. Leva 3 horas para derreter 25 litros de neve. 3 horas. Eu fui lavar uma camisa, sem experiência, botei sabão demais, e acabou a água, eu não tinha enxaguado a camisa. Falei, droga, agora eu tenho que vestir roupa de mau tempo, catar mais 25 litros de neve, mais 3 horas derretendo lá na maldita neve, para acabar de lavar a camisa. Eu não sabia que uma camisa na Antártica seca em 30 minutos, porque é muito seco. Quando eu acabei de fazer os outros 5 litros de água, fui acabar de lavar a camisa, ela tinha congelado com sabão. Eu fiquei com tanta raiva da camisa, falei, desgraça, tuf, chutei a camisa, pá, ela bateu na antepara e crá, quebrou a manga. Eu falei, o que é isso? Eu nunca quebrei uma camisa na minha vida. Como eu vou explicar isso em casa? Você está quebrando a camisa? E assim eu descobri, e essa é uma coisa que eu também nunca mais esqueci, que todos nós, quando a gente tem esse privilégio de estar isolado num lugar, a gente
enxerga quem são os nossos provedores. Eu nunca tinha pensado que a gente tem tantos funcionários invisíveis, mas a gente só percebe quando a gente é obrigado a assumir o papel deles, quando a gente se torna o próprio provedor. Cada um de vocês aqui tem um exército de provedores invisíveis que vocês nem agradecem. E, ao mesmo tempo, vocês são provedores de tantas e tantas outras pessoas que não os reconhecem como provedores. A Life é provedora de um monte de negócios pelo mundo. A gente não para pensar nisso. Mas essa é a beleza de uma instituição, de uma empresa, de uma cidade, de uma comunidade, de uma associação, de uma cooperativa. Uns compreenderem que são provedores dos outros. E é assim que a gente consegue evoluir. Eu nunca tinha pensado sobre essas coisas, sobre essa inter-relação entre as pessoas e o conhecimento das pessoas, o que isso é capaz de fazer. A outra coisa engraçada de ser o próprio provedor é que a consequência prática é o tempo. Não sobra tempo para nada, para nada. Você não tem tempo para nada. E os 4 meses e meio sem sol passaram como se fosse um fim de semana. Bonito ficar sem o sol. E não é escuro, como eu pensei, porque o mar está congelado, o branco reflete a luz da lua, das estrelas. E aí, quando a primavera terminou, o gelo finalmente foi embora. Eu não fiquei preso um segundo ano, como tinha o risco de acontecer. E aí eu resolvi mudar o programa. Quando eu estava voltando para o Brasil, eu percebi que eu não ia ter outra chance como essa. E agora eu conheci o barco, conheci o processo, tinha experiência. Eu falei, agora estou indo para o Brasil, em 3 semanas acaba a viagem. E foi aí que eu resolvi alterar a volta, resolvi fazer uma guinada para a direita, parar na África do Sul, e continuei até o Ártico. Eu falei, eu quero conhecer o polo oposto, e foi o que aconteceu, e foi uma das experiências mais incríveis que eu tive até hoje, e mais educativas. Eu acabei tendo 4 meses de permanência no Ártico, foi a temporada mais legal que eu tive até hoje numa região. Foi a temporada mais tranquila, pacífica e calma. 4 meses e meio acima da latitude 77, uma latitude muito alta, que não dá para ir na Antártica, no Hemisfério Sul. Não teve uma única tempestade. Eu nunca tive um período tão favorável e confortável a meu favor dentro de um barco. Nesses 4 meses, eu quase perdi meu barco 8 vezes. E foi aí que eu descobri que, quando a gente não tem crise, quando a gente não tem uma pressão externa, quando a gente não tem uma dificuldade, a gente se torna incompetente, relapso, relaxado. Quando a gente tem excesso de recursos, a gente se torna pródigo. A gente gasta em excesso aquilo que a gente tem. Foi a primeira vez que eu descobri um novo significado para o conceito de patrimônio. Eu sou filho de libaneses. Para libanês, o homem é homem de verdade, só que se junta a patrimônio, constitui empresa, não sei o quê. Minhas tias viviam me enchendo o saco. Viviam enchendo com a tia Sala no Líbano. Eu tenho um monte de tias no Líbano que não morrem de jeito nenhum. Impressionante. Elas sobrevivem a bombas, explosões, atentados, granadas. Só penso em 2 coisas, em comer e ganhar dinheiro, só. Eu nunca consegui explicar. A tia Sala, quando soube que eu ia remar o Atlântico, falou, Amir vai morrer. Bom, eu não morri. Quando ela soube que eu fui preso na África do Sul, bem feito, ele precisa trabalhar. Aí, quando ela soube que eu ia ficar 15 meses na Antártica, acabei ficando 15 meses, ela falou, Amir tem um problema sexual, precisamos consertar. Não sei como que ela ia consertar. Quando ela soube que eu fui para o Ártico, eu nem vou falar o que ela disse, porque ela fala muito palavrão, mas tem surdez seletiva, né? Ela só escuta o que interessa. Mas as tias querem que você junte patrimônio. A primeira vez que eu percebi um novo significado. O que é patrimônio? Não são as coisas que a gente tem. Não são. O barco está em meu nome, até hoje, mas não é meu o barco. Se eu tomar uma martelada na têmpora, acabou. Morri, o barco não é mais meu. E quando você tem essa noção da finitude, da provisoriedade, de que o que leva uma vida para fazer pode sumir, afundar em 3 minutos, foi a primeira vez que eu comecei a adorar a principal característica que eu vejo num barco.
o desgraçado afunda. Quando você tem certeza da consequência, você pensa diferente, você começa a ser eficiente, prático, você começa a pensar em muitas coisas. Foi a primeira vez que eu percebi que a nossa casa, o nosso carro, não é nosso de verdade. É mentira, ninguém aqui é dono da sua casa própria. Que ideia cretina ter a minha casa. Coisa de gente burra. Ninguém é dono do seu lindo apartamentinho. Experimenta ficar 5 anos sem pagar o condomínio e IPTU para você ver de quem que é o seu apartamento. Do síndico, do inventariante, do oficial de justiça, sei lá. Não é nossa propriedade, não tem valor a nossa, mas o que é nossa propriedade eterna, genuína e autêntica é a experiência que a gente viveu no nosso lindo apartamentinho. Foi a primeira vez que eu entendi a importância do benefício e não do bem, da experiência e não da propriedade. E a minha grande propriedade eram os 22 meses que eu tinha passado dentro do barco. E foi assim que eu resolvi voltar para casa. E quando eu entrei na baiazinha de... Será que dá para empurrar com o dedo lá em cima? Quando eu voltei para a baiazinha de Jurumirim, deixei o gelo do Ártico para trás, aconteceu uma coisa engraçada, estava o Herman me esperando. Quando eu dobrei, eu vim pelo lado esquerdo da foto, dobrei, entrei na baía, estava o Herman me esperando, falei, nossa, como ele descobriu que ia chegar hoje? Eu estava chegando uma semana antes da data prevista, estava feliz, e tinham mais 9 pessoas, tinha 2 ex-namoradas minhas dentro do barco. Falei, nossa, que festa. Nossa, e quando eles me viram, eles começaram a gritar como se fosse eles terminando a viagem. Eles gritavam tanto, não eram 6 horas da manhã, eu falei, esse pessoal bebeu. Não tem como fugir disso. Né? E aí eles gritavam para eu parar no barco deles. Eu falei, Herman, eu estou há 79 dias em alto mar sem ver um ser humano. A última coisa que eu quero fazer é subir em outro barco, quero terminar a viagem, falta 100 metros. Passei por eles e não parei. Eles gritavam tanto para eu voltar que voava a baba da boca deles. Eu falei, que coisa nojenta, que é isso? Esse pessoal está louco. Parei e acabou a viagem como eu sonhava. Amarrei o barco na minha poitazinha, aquele ponto branco. Desci na praia, aconteceu uma coisa estranha. Eu nunca me senti sozinho em 642 dias. Ninguém desceu para falar oi. Continuavam gritando. A gente fica mais observador depois de uma viagem longa. Eu fiquei olhando para o barco deles, de repente eu vi o mastro fazer aí, assim. E aí eu compreendi o que tinha acontecido. Eles nem sabiam que eu ia chegar nesse dia, só que eles foram lá para Jurumirim e conseguiram encalhar o barco na única pedra, está no meio da baía, está lá na carta náutica. Estavam pedindo socorro. E eu apareço e pego eles no flagra, com a calça baixada, assim, impressionante. Eu falei, que é isso? Eu não vim do Polo Norte até aqui para salvar 10 antas incompetentes. Deixa, não vou salvar. Daqui a 6 horas, a maré sobe e eles vão sair sozinhos. E quando eu fui para casa, eu tive o maior choque da viagem que transformou minha vida e que me deu tudo o que eu tenho até hoje. É engraçado como uma frase, às vezes, faz a gente mudar. Eu fui sozinho para casa, entrei, e a memória volta no tempo. Lembrei que a última coisa que eu falei no Brasil, eu pedi para o Bill, para o meu amigo que ficou cuidando da casa para mim, morou lá durante 2 anos, pedi para ele consertar a janela da cozinha, que é essa janelazinha aqui, atrás do coqueiro, e ele falou que não podia porque ele ia pescar. Eu falei, bom, segunda-feira eu conserto a janela para você. Eu fui para a Antártica. E ele foi para casa. Eu volto 2 anos depois e eu entro em casa e a janela está quebrada ainda. Ele não pôs o dedo na janela. Eu falei, nossa, o cara é folgado, mas não pode ser tão vagabundo, deve ter morrido. E aí eu fiquei olhando para a janela, falei, mas que é isso? Aí eu fui andar a pé até a casa do cunhado dele, que é do outro lado dessa península, na Baía de Paraty-Mirim. Levei 1 hora. Quando encontrei o Redinaldo, ele levou um susto quando me viu, estava mais magro. Eu não aguentei, falei, Redinaldo, o Bill morreu. Ele falou, não, seu amigo, o Bill está pescando. Eu falei, ainda? Eu não acreditei. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu com a janela? E aí ele me respondeu com a mais cristalina sinceridade, e foi essa resposta
que me deu tudo que eu tenho hoje, meu trabalho, as empresas, os amigos, tudo. É engraçado, eu não sabia, nem ele sabia. Ele olhou para mim na cara e falou, senhor Amir, o senhor não vai acreditar, mas não deu tempo de consertar na janela. Então, eu espero que vocês não percam tempo, façam grandes negócios com a Life. Obrigado. Obrigado. Um pouquinho mais, que vale a pena. Valeu. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. A gente está chegando ao final do Simpósio 2018, nossa edição de aniversário. Tá? Os últimos avisos, lembrando, a gente tem um coquetel de encerramento lá no Salão Havana. Tá? Curtam com a gente, participem, vai ser bem bacana. A gente vai ter um super show, os sorteios. Eu não tenho palavras para agradecer ao Thales e ao Amir. Muito obrigado mais uma vez. Tá? Queria também agradecer aos nossos patrocinadores. A Vertigo, nosso patrocinador Platinum, fez uma super palestra na trilha de estratégias digitais. A apresentação do Bruno Badini, que é o CEO da Vertigo, vai estar disponível em breve no YouTube. A gente compartilha com vocês. Também os nossos patrocinadores Gold, a Intel de Brasil, a Objective Solutions, a Pitang e a S Manager. Também queria aproveitar e agradecer a todo o staff da Liferay, tá, que está aqui hoje, pessoas que voaram do Chile, Estados Unidos, Recife, boa parte da nossa equipe. Então, uma salva de palmas para vocês também. E por falar em staff, gente, esse simpósio, né, ele é como o Emanuel comentou no começo, ele é uma consequência, ele é o sumário de tudo que a gente vem fazendo ao longo do ano, ou ao longo dos anos, né, por assim dizer. Tudo que a gente faz, no mínimo detalhe, seja das nossas soluções, até cada evento que a gente faz, seja megalomaníaco, seja pequeno, é pensando na melhor experiência de vocês. Tá? Isso é para vocês. Vamos dar o próximo passo para a transformação, para a inovação digital juntos. Espero vocês no Simpósio 2019. Tá? Muito obrigado.